Prepare-se para embarcar em uma jornada de fé, amor e esperança. Na tranquila cidade de Belém nasceu uma criança chamada Jesus, filha de Maria, uma jovem simples, e José, um carpinteiro modesto. Este nascimento não foi como qualquer outro. Os profetas haviam predito sua chegada, chamando-o de Messias, a luz e a esperança para o mundo. Quando os rumores sobre esse nascimento milagroso começaram a se espalhar, o rei Herodes, temendo perder seu trono, ordenou o massacre de todas as crianças inocentes. Guiados por sonhos divinos, Maria e José fugiram com Jesus para o Egito. Desde cedo, Jesus demonstrou uma sabedoria impressionante. Aos 12 anos, ele discutiu as escrituras com os sábios do templo, impressionando todos com seu entendimento. Porém, foi só aos 30 anos que começou seu ministério público transformador. Escolheu 12 discípulos de diferentes origens, pescadores e cobradores de impostos, para acompanhá-lo em sua missão que mudaria o rumo da história. Os milagres de Jesus eram surpreendentes. Ele curou os doentes, deu vista aos cegos, transformou água em vinho e até ressuscitou mortos, evidenciando seu poder divino. Seus ensinamentos, fundamentados no amor, perdão e fé, atraíam multidões. Ele usava parábolas para ensinar, fazendo com que o divino fosse acessível e compreensível, mas sua crescente popularidade era vista como uma ameaça pelos líderes religiosos e pelo Império Romano. Eles conspiraram contra ele, corrompendo um de seus discípulos, Judas, para traí-lo por 30 moedas de prata. Os eventos seguintes ocorreram rapidamente. Jesus foi acusado injustamente, levado a Pôncio Pilatos, e mesmo com a relutância de Pilatos, foi condenado à crucificação. Na cruz, após horas de sofrimento, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, expressando seu amor e misericórdia infinito. Seu corpo foi sepultado em um túmulo, com uma pedra grande rolada à frente. Porém, 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e a outros durante 40 dias, reforçando seus ensinamentos e a importância da fé. Ele então ascendeu ao céu, deixando a promessa do Espírito Santo para guiar os crentes, base para o cristianismo. História da Arca de Noé. Há muito tempo, quando o mundo ainda era rude, vivia um homem chamado Noé. Ao contrário dos outros ao seu redor, Noé era um homem bom, vivendo com retidão em meio a um mundo de maldade. A terra estava cheia de crueldade e destruição, mas Noé se destacou. Ele cuidava dos outros e vivia com bondade. Um dia, Deus deu uma mensagem a Noé, dizendo-lhe que enviaria um grande dilúvio para purificar a terra. Mas Noé, por sua bondade, seria salvo, assim como sua família e os animais. Deus instruiu Noé a construir uma grande arca suficiente para abrigar sua família e os animais. Apesar das zombarias dos outros, Noé seguiu as instruções divinas e construiu a arca. Então, os animais começaram a chegar em pares, todas as espécies como se guiados por uma força sobrenatural. A chuva começou, aumentando de intensidade até cobrir a terra. Dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam seguros. Depois de semanas de viagem, Noé soltou uma pomba que, inicialmente, retornou sem nada, mas na segunda vez trouxe um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava se revelando. Finalmente, a arca parou no topo de uma montanha e Noé libertou todos, começando uma nova vida. Para garantir que nunca mais acontecesse outra inundação, Deus colocou um arco-íris no céu como sinal de sua promessa de renovação. História de Moisés. No Antigo Egito havia um bebê chamado Moisés, nascido num período difícil para os israelitas. O faraó, temeroso de seu número crescente, decretou que todos os meninos israelitas fossem mortos, mas a mãe de Moisés escondeu seu filho, colocando-o em uma cesta e deixando-o no rio Nilo. A filha do faraó encontrou a cesta e, movida pela compaixão, adotou Moisés. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, mas ao perceber o sofrimento dos israelitas, ficou revoltado. Após matar um guarda egípcio que agredia um israelita, Moisés fugiu para uma terra distante. Anos depois, Deus lhe apareceu numa sarça ardente, dizendo-lhe que ele deveria retornar ao Egito para libertar seu povo. Moisés enfrentou o faraó, que se recusou a ouvir. Deus então enviou 10 pragas para convencer o faraó, até que finalmente ele permitiu que os israelitas saíssem. Na travessia do Mar Vermelho, o faraó se arrependeu e enviou seu exército atrás deles. Mas Moisés, com fé em Deus, dividiu as águas, permitindo que os israelitas atravessassem. Depois, as águas se fecharam sobre o exército egípcio, que foi derrotado. Moisés e os israelitas seguiram para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, ensinamentos sobre como viver corretamente. História de Adão e Eva. No início, Deus criou o Jardim do Éden, um lugar de beleza e paz. Lá, ele criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, para viver em harmonia com a natureza. Porém, havia uma árvore no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva uma única regra: não comer do fruto dessa árvore. Certo dia, a serpente enganou
enganou Eva, fazendo-a desejar o fruto proibido, prometendo-lhe sabedoria. Eva comeu o fruto e deu também a Adão. Ao comer, ambos perceberam sua desobediência e sentiram vergonha. Deus, ao descobrir a transgressão, expulsou-os do jardim do Éden. A partir daquele momento, a vida fora do paraíso se tornou difícil, cheia de desafios e trabalho árduo. Eles tiveram filhos e espalharam-se pela terra, ensinando aos seus descendentes a importância das boas escolhas e as consequências de suas ações. Crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Em Jerusalém, um homem chamado Jesus, conhecido por seus ensinamentos de amor e bondade, era seguido por muitas pessoas. No entanto, alguns líderes o viam como uma ameaça e conspiraram contra ele. Judas, um dos discípulos, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi preso, julgado e condenado à crucificação. Durante sua dor na cruz, Jesus orou pedindo perdão pelos que o feriam. Depois de sua morte, seu corpo foi sepultado em um túmulo, guardado por soldados. Porém, 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou e apareceu a seus discípulos, dando-lhes a missão de espalhar seus ensinamentos. Ele então ascendeu ao céu, prometendo estar sempre com seus seguidores em espírito. História de Davi e Golias. Na antiga Israel, um jovem chamado Davi, o mais novo de 8 irmãos, era responsável por cuidar das ovelhas de seu pai. Quando os israelitas estavam em guerra contra os filisteus, um gigante chamado Golias desafiava os israelitas. Davi, com coragem e fé, enfrentou Golias, derrotando-o com uma pedra de sua funda. Sua vitória foi um sinal de que, com fé em Deus, até os maiores desafios podem ser superados. Davi, mais tarde, se tornaria o grande rei de Israel. Nascimento de Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos, em Nazaré, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e lhe anunciou que ela daria à luz o Filho de Deus, que se chamaria Jesus. Maria, virgem e noiva de José, foi envolvida por essa missão divina. Quando José soube da gravidez de Maria, foi visitado por um anjo em sonho que lhe explicou o plano divino. Juntos, Maria e José viajaram para Belém, onde, devido à lotação da cidade, Maria deu à luz em um estábulo, cercada por animais. Anjos anunciaram o nascimento a pastores e uma estrela guiou os magos até o local, onde trouxeram presentes para o bebê. O nascimento de Jesus, simples e humilde, marcava o início de uma nova esperança para o mundo. E assim a história de Jesus, de fé e redenção, ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança nunca se apaga. Seus ensinamentos, como sementes plantadas no coração da humanidade, florescem ainda hoje, guiando-nos a um mundo de amor, perdão e compaixão. O sacrifício de Jesus não foi apenas um evento do passado, mas um chamado eterno para vivermos com propósito, para sermos a mudança que desejamos ver no mundo. No final, o que ele deixou não foi uma história distante, mas uma verdade viva. A vida, a fé e o amor são mais fortes do que qualquer adversidade. Que possamos seguir seus passos, espalhando luz onde houver escuridão e deixando um legado de bondade para as gerações futuras. Que, como o arco-íris no céu de Noé, a promessa de renovação e esperança nunca nos falte e que, ao olhar para o futuro, possamos nos lembrar de que somos todos parte de uma grande história de fé e transformação. E assim, com corações cheios de gratidão, seguimos adiante, confiantes de que a verdadeira paz está ao alcance de todos que escolherem amar e crer. O melhor ainda está por vir. Agora é a sua vez. Se a história de Jesus tocou seu coração e despertou em você a vontade de espalhar luz, amor e compaixão no mundo, não fique parado. Faça a diferença ao seu redor. Compartilhe essa mensagem de fé e esperança com seus amigos e familiares e seja a mudança que você deseja ver no mundo. Vamos juntos viver o amor e o perdão, transformando o nosso presente e preparando um futuro cheio de renovação e paz. Clique, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias inspiradoras, porque a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós.